E aí, Aline, será que agora a Algum gente... filtro? Não, tirei. Ah, vamos tentando, né? Vamos, Infelizmente é uma realidade que a gente está vivendo. vamos. Então, Rosinha, a gente parou em que parte que você estava falando que você começou, né? Começou sua vida musical através de algumas escolas musicais, e aí que deu a oportunidade para você ir crescendo no seu trabalho. Veja aí onde foi que você parou e retorne. Eu não sei da onde que não escutou mais, mas eu acho que eu cheguei até a falar do Neo Jubá, né? Depois eu falei Sim, também. Você escutou a parte do Neo Jubá? escutei. Pronto, eu também falei sobre de fazer licenciatura em música na Universidade de Aham, Música aqui em Salvador, né? Que para mim também na nossa querida escola de música foi muito importante, né? Ter outra visão sobre a educação musical também. uhum, Né? E aí, Aline, é isso, a minha apresentação é isso. Eu sou muito grata a todos os lugares que eu passei, né? sim. Atualmente, eu sou educadora musical, né? Eu tô, então, ensinando para crianças, mas, assim, educação infantil, né? Eu dou aula de violino. Uhum. E eu tô agora montando uma orquestra de violinos, né? E eu tô muito feliz por conta da pandemia. A gente teve que dar aí né, parar um pouquinho, dar um intervalo, né? Por esse momento tão delicado que a gente está passando. Mas Uhum. eu acho que a música, ela tá sempre na minha vida, ela sempre esteve na minha vida. E eu sou muito grata a isso, né? Eu sou muito Sim. grata a todos os lugares que eu passei e tudo que eu aprendi, né? Todos nesses lugares a gente vai pegando um pouquinho de cada. Uhum. Como a gente fala dessa transformação da música como um instrumento de transformação social, né? Então, eu acho que esse instrumento, eu acho que nessa elevação como ser humano, né? Como hoje, de tomar minhas decisões, de como eu refletir, de como eu pensar, o meu papel na sociedade. Claro que é uma construção, né? E eu tenho Sim. certeza que a música é outra. Eu acho que a nossa sensibilidade, né? Eu tô falando de música, mas claro, né? Na arte, enfim, no esporte, mas na música, na sensibilidade que você tem de encarar a vida, de encarar os problemas. Eu acho que eu também fiquei mais forte, eu acredito, porque essa sensibilidade de olhar o mundo, né, de outra forma. É interessante, Rosane, que a gente percebe que essa transformação começa em você, né? Olha, a gente vai fazer uma análise de tudo que você viveu, né? Desde o início, que você começou ali naquela instituição do Rio Vermelho, a Hora da Criança, onde você teve a oportunidade de aprender um instrumento. Depois você fez uma audição para participar do Neugibá, que é um projeto muito lindo, um projeto onde você tem a oportunidade de desenvolver muito mais, né, o instrumento e tudo que o instrumento pode te possibilitar como melhora como ser humano, a transformação que vem de você, a transformação que começa de você, né? Então, isso é muito importante a gente enfatizar, que não houve empecilhos, mas você nunca desistiu. Você sempre teve o seu objetivo e com esse objetivo você foi crescendo mais ainda, isso é muito importante, né? Então, é sobre isso também que a gente tem que falar, é sobre isso que a gente tem que fomentar, essa questão do desenvolvimento, né, de pessoas através da arte. E a música, ela não deixa de ser diferente, né? A gente vai começar assim, Rosane, falando sobre aquela lei 11.769, que determina, né, a obrigatoriedade da música nas escolas. Essa lei, ela foi sancionada em 2008, né, que foi no governo de Lula, que obriga o ensino da música na escola, de educação básica, né? Foi uma grande conquista na área da educação musical do nosso país, e esse componente curricular é mais um componente de formação social e até mesmo no caráter do indivíduo. É sobre o que a gente está falando mesmo, essa mudança de caráter do indivíduo através da música, né? E aí a gente fazendo uma retrospectiva, né? Temos assim muitos acontecimentos que influenciaram diretamente na música, diretamente nessa área, né? A Grécia Antiga, os filósofos como Platão, Aristóteles, relataram que a música era importantíssima na formação social e até mesmo no caráter do indivíduo. Né? A música, naquele período medieval, era destinada principalmente ao louvores a Deus. Né? Hoje, até hoje também, a gente consegue verificar isso muito nos países americanos. A gente percebe que os artistas, né, essas artistas aí pops, elas começam sempre dentro de igrejas, com músicas de louvores, entendeu? Assim, o aprendizado da música transformou-se e inicializou-se pela igreja.
né? Então, assim, o que é que você tem a dizer sobre isso, Rose? Você como também um canal de transformação social, que também faz parte de todo esse contexto, o que é que você tem a dizer sobre essa lei 11.769? Será de Olha, fato que ela existe? Existe, ela existe, mas será que ela se faz, né, ter essa força dentro das instituições, dentro das escolas públicas? O que é que você diz? porque, ó, veja bem, Aline, essa lei, desde que eu entrei na universidade em 2012, né? Você viu que ela foi em Uhum, 2008 e ela teve aí, acho que a partir. Eu até estava lendo para ver se tinha alguma coisa mais recente, né? Mas a educação básica, a partir de 2012, eu acho que ela começaria a valer nas escolas, uhum, né? Se alguém tem outra coisa aí, também corrija. Então, quando eu entrei na universidade, se falava muito dessa lei. É importante ter essa uhum. lei, é importante voltar, né? Porque já existia música nas escolas, é importante hoje voltar, né? Ter uma lei que diz, né, que é importante, que tem que ter música nas escolas. Mesmo que essa lei tenha várias lacunas. Essas leis ainda têm Sim. várias lacunas, porque ela não diz, ela não especifica quem é o professor, se o professor ele vai ter que ser de licenciatura, se é professor de Uhum. artes, enfim. Quando você vai nas escolas, você não vê exatamente como é que funciona, né, assim. E ainda é uma lei que está sendo construída, mas que é importante, já é um avanço ter essa lei, é um avanço para a gente, assim, na área de educação musical, é muito importante, né, só que Uhum. foi com muitas brechas, né, e são essas brechas que sempre quando eu vou no fórum, sempre quando eu vejo, que tenta direcionar. O que eu vejo é o seguinte, eu também penso que a música, ela tinha que ser democrática, né, Sim. todos, porque não é da música, né, o indivíduo, ele como, como até Gabriel disse, né, meu namorado, ninguém passa nesse mundo sem escutar música, sem vivenciar música, né? Ele tinha dito até, eu Uhum. acho que, eu não sei se foi Gil que falou isso também, que comentou, né, Gilberto Gil, e não passa. Então, assim, a música deve ser democrática também, o estudo da música, né? E também Sim. para as pessoas terem acesso à música. E educação musical é muito importante nas escolas. O que eu vejo hoje é que não tem educação musical na educação infantil nas redes públicas, Sim. né? Que é a base também da gente ter ali. E que eu também percebi que eu fui fazer também uma pesquisa. E no ensino médio também tem escolas públicas que não têm aula de música, né? É. Então, aí a gente vê da educação infantil, eu estou falando de escolas públicas porque eu hoje trabalho em escola privada. Então, escola privada tem aula de música e você vê que escolas públicas não tem. E aí vai da educação infantil, né, que não tem, Sim. ao ensino médio também que não teve, que a criança não passa por isso, ou que é um adolescente. E aí vem também, são políticas públicas, né, que entram também os projetos sociais, que é aí que a gente vai falar mais na frente também do Newsbar, né, Uhum. que fez esse trabalho também. Mas como é importante também ter essas músicas, ter aula de música na escola, né? Qual a Uhum. diferença de uma escola que tem aula de música e uma escola também que não tem aula de música ou em artes em geral? Você sente uma É. diferença, é muito grande no desenvolvimento ali do aluno que passa para ter aula de música e qual escola ou qual aluno que não teve ali a sua aula de música não pôde desenvolver, né, essa Uhum. expressividade que eles precisam, que a gente precisa e que a música passa isso, né? Então assim, Sim. essa lei é muito importante, mas a gente precisa, né, e que seja assim também, quando a gente fala de professor, que seja educação com qualidade e de excelência. Ao que a gente Verdade. pode. Porque a gente sabe que nem sempre a gente vai poder fazer, você não tem uma estrutura, como você comparou também, se a gente for ver em outros países, a educação musical lá é Uhum. levada a sério, o estudo da música é levado muito a sério, né, a criança, mas a criança, ela tem também toda uma estrutura para estudar música. Estrutura diferenciada, né? É diferenciada. Na verdade, países europeus e americanos as crianças já crescem com esse impacto cultural, essa possibilidade, né, de conhecer, né, a arte, seja ela música, seja ela teatro. Então, isso já ajuda, né? E aqui, infelizmente, a gente tem uma história de verbas, né, que foram oferecidas para este trabalho. Isso se inicializou na época de Heitor Villa-Lobos. Heitor Villa-Lobos, ele teve uma iniciativa do governo para poder alavancar esse projeto musical, que começou dentro das escolas, né? Com essa orquestra
orfeônico, e Heitor Villa-Lobos, ele inicializou dessa forma, mas, infelizmente, os governos mudam, as formas de pensar mudam, e com isso foi se perdendo, né? A gente vê o quanto também existe, você falou um ponto importante, a questão das brechas nessa lei, que não deixou as coisas alavancarem, né? Então, existem muitas coisas que poderiam se organizar para que, de fato, houvesse o efetivo ensino nas escolas, tanto de música como educação de teatro, dança, porque a gente sabe que é um canal de mudança social, de mudança de caráter, de mudança comportamental, né? A gente sabe as influências que impactam diretamente naquele aluno que está tendo essa oportunidade, não é verdade, Rose? Ai, a live travou de novo. Rose, vai chamar de novo. Rose. Ai, gente, vou chamar a Rose aqui de novo para ver se dá certo. Oi, cadê Rose? Vou ter que sair e chamar de novo, peraí. Pronto, bora ver se vai agora. Rose, Pronto. Pronto. É que caiu aqui pra mim, disse que tinha agradecido. Só uma coisa que a gente tinha falado antes, as pessoas entrarem, que eles fizeram uns comentários aqui, uns colegas. Lovato também tinha feito uma observação sobre Gil, que eu falei aqui de Gilberto Gil. Você tem tá muita ouvindo? gente que é interessante, estou ouvindo. Tem muita gente Aí aqui, Silvio Mendes, Lobão Guitarra, Júnior Neri, Laís, Herbert Cortes. Everett também, amiga, educador musical também. Então, assim, eu vejo às vezes uns comentários aqui, né? Minha amiga Laís também. E como a gente tá falando, aí eu não tô parando pra ver. Mas é só pra dizer pra vocês e ensinar pra vocês. Sim, Aline. E também sabe o que eu fico pensando? Uhum, Porque assim, às vezes você vai podando, porque às vezes o pensamento é tanta coisa pra falar que aí eles se sim. perdem. Viu? Aí você vai sempre, como você tá fazendo. Pronto, pode ficar à vontade. Se eu sair um pouquinho, você vai me chamando, porque às vezes eu quero falar uma coisa e eu tô falando outra. Você volta, tá? Só para retornar, a gente estava Ah, falando de Heitor Villa-Lobos, que foi um dos agentes, né, na sociedade que deu início a tudo isso. Ele foi um dos primeiros a receber a verba do Estado para começar uma sinfonia, para começar esse trabalho musical dentro das escolas, né? Heitor Villa-Lobos foi importante agente transformador para a institucionalização da música no meio escolar, onde o canto orfeônico era utilizado como exaltação à pátria, né? Então, na época de Getúlio Vargas, torna o projeto obrigatório nas escolas e assim um decreto para tornar a decisão bem vista no meio social. Então, tudo isso aconteceu na época de Getúlio Vargas. E até hoje existe, porém, né, a gente não vê essa efetivação do Estado. Tem que existir as escolas privadas para poder fazer esse papel que o Estado não faz. engraçado, você falou de Heitor Villa-Lobos, só um parêntese, porque também, assim, compositor, como educador, eu tive o privilégio, né, de poder tocar as obras de Villa-Lobos na orquestra, e eu, assim, fantástico a gente ter um compositor, né, brasileiro que escreveu coisas maravilhosas também para orquestra, assim, e Sim. eu pude tocar, né, nas cordas e tudo. E também falando assim, foi importante também para a educação musical aí, e muito polêmico também, né? Que eu até quando você falou assim de Vila Lobos, eu falei, Aline, a gente não vai falar tanto de Vila Lobos porque ele é muito polêmico, mas de fato, enfatizando a importância dele nesse processo das escolas, música nas escolas, né? Em todo esse processo aí que ele teve nesse desenvolvimento aí. Só lembrando, Rose, que esse decreto foi assinado em 18 de abril de 32. O decreto é número 18890, né? Que
A música teve essa continuidade, né, essa contínua influência na formação cultural, moral, educacional e até mesmo social. E até hoje tem, né? Mas só que o que houve de mudança, é bom a gente falar de Heitor Villa-Lobos, porque ali foi o início do papel do Estado para esse desenvolvimento social dentro das escolas, sobretudo sobre a música. Então foi um marco histórico, entendeu? Então a gente não poderia deixar de falar desse marco histórico que deu início a tudo isso. Então hoje o Estado sai um pouco dessa obrigatoriedade e joga para os particulares, coisas que não era para acontecer, né? É, Existe decreto, existe lei, e quem deveria fazer esse papel era o Estado, e, no entanto, o Estado não faz, né? e também enfatizando, né, porque eu vou entrar um pouquinho também, como eu participei também do PIBID, que é um programa da universidade, Uhum. né, e eu vou falar do PIBID aqui, que também tem professores, né, muito sérios, muito professores fantásticos, né, na rede pública, que fazem trabalhos muito sérios, assim, fazem Sim. trabalhos excelentes, né, com coisas que, assim, a gente fica de cara, eu pude presenciar, aprendi muito com eles, né, também sou muito grata por essa experiência, porque, na verdade, Aline, eu acho que o que aconteceu também comigo foram esses campos, né, eu tive o Neujubá, foi também ali a minha primeira experiência para Ah, ensinar, dar aula, né, para ser monitora, para aprender que ensina. Então, no Neujubá, eu pude ir para os núcleos da aula, e quando estive na universidade, eu dei aula porque tem o VIP-BID, né, e no meu uhum, estágio também eu dei aula, e na rede pública também, eu tive esses contatos com projetos sociais, com rede pública, como professora, né, como uhum, monitora. Então, eu tive todas, o que foi legal, e também no privado. Então, eu tive uma rotatividade, eu passei por esses sim. lugares e a gente pôde experimentar, né, como as coisas funcionam, como as coisas não funcionam, né, o que se faz, o que ainda tem muito para fazer. Sim. Isso foi uma das coisas muito importantes que aconteceram assim comigo, que eu tive essa oportunidade de vivenciar, né, em vários lugares assim. Isso foi importante. Isso é bom porque você começa a entender, né, como é que a música ela traz benefícios para o ser humano, né? A música ela trabalha o cérebro, ela desenvolve a sensibilidade, o pensar, a audição, o emocional, entendeu? Desenvolve a inteligência, o raciocínio lógico, a movimentação corporal. Eu estou enfatizando tudo isso, Rosane, Sim. porque as pessoas devem saber o quanto isso é importante e o quanto isso deve existir dentro das escolas públicas, o porquê o governo ela não dá essa iniciativa, porque o governo não deixa essas coisas serem prioridades, entendeu? Aí vamos dizer os benefícios da música, né? Desenvolve a inteligência, o raciocínio lógico, a movimentação corporal, diminui o estresse, aumenta a concentração, entre outras finalidades. Então, é por que as coisas não dão certo? Por que essa lei não deu certo? Né? Porque essa lei não pegou, como falam, né? É muito complicado você entender tudo isso. Não, e engraçado, Aline, porque a gente não está falando de uma coisa longe. Você é mãe de um Sim. musicista. Você é Uhum, mãe de uma pessoa que faz música e você convive. Então, assim, uhum, você pode perceber também essa transformação. Porque por mais que comece da família, começa na família, né, gente? Graças a Deus eu tive todo o apoio de minha mãe, de meu pai, mesmo eles não entendendo, porque nem eu sabia, Aline, de verdade, eu vou estudar. Eu via meus colegas falando assim, eu preciso estudar violino. Eu preciso estudar. Eu falava assim, meu Deus, estudar violino. E olha, eu tinha contato com violino e eu não sabia o que era estudar. Eu não uhum. tinha noção, né? Tem que estudar, tem que estudar. E mesmo meus pais não entendendo como tinha que estudar violino, ninguém entende o que a gente tem que fazer, o instrumento e tal, eles sempre me deram muito apoio. Então, assim, Uhum. eu fui muito também, assim, eu acho que o violino, ele me escolheu, porque eu poderia, né, no meu caso, estudar mais, assim, eu já fico olhando assim, meu Deus, como eu poderia estudar mais meu instrumento. Como isso mudou a minha vida, assim, né? Eu vendo, assim, e da família, porque muita gente, o que eu percebo também, o que eu vi dos colegas, era que aonde você tinha esperança, aonde você deu oportunidade, era ali no instrumento. Quantos meus colegas Uhum. tiveram a oportunidade de mudar de vida, de mudar de pensamento através da música, através do instrumento, através do que ele escolheu? Então, assim, Com eu tive. certeza. Você vê histórias lindas mesmo de transformação através da música, onde a Uhum. música teve oportunidade para que as pessoas pudessem ter esperança na vida. Então, acho que muito da Sim. minha esperança também na vida, quando, quando eu olho assim, a música me deu.
A música me Uhum. deu, eu vi meus colegas tendo esperança de falar assim, poxa, eu posso, né? Eu posso ser quem eu quiser ser. Mas quem nos deu essa força foi o instrumento, né? Foi, enfim, Sim. em forma geral, essa esperança da gente ter e de querer, né? De vencer, assim. Na verdade, E Rosane, fale. não pode falar. Finalize. Não, eu ia falar isso mesmo, né? E assim, é quando a gente chama o público para falar e para ouvir e para entender sobre um pouco de arte, a gente não está vendendo uma demagogia, né? A gente está vendendo uma significância e uma relevância para o ser humano, né? Ensinar música na escola não significa a necessidade de ensinar a tocar um instrumento, mas sim apresentá-lo como área de conhecimento e suas especialidades, com o intuito de possibilitar o uso da prática musical coletiva, né? E a formação também do aluno. Então, assim, a gente não está vendendo uma ideologia, né, uma demagogia. A gente sabe que a música faz a diferença. Nós temos exemplos dentro de casa, né? A minha filha mesma, ela toca desde os 7 anos. Ela iniciou no EM, né, que é a escola de música, e aí lá a gente teve vários problemas, tivemos, enfrentamos e conseguimos, mas foi o inicial, o início da vida dela musical foi no IAM. Ela aprendeu iniciação musical, flauta, doce, depois foi para transversal, e depois veio aquele momento de escolha do instrumento, né? Que é através de vocês, Rosane e Ana Célia, que foram assim as maiores motivadoras, né? Ela escolheu o violino, né? E aí foi essa relação que ela teve com a música que hoje minha filha, graças a Deus, ela estuda numa escola federal, teve a oportunidade, porque ela aprendeu a ter disciplina, ela aprendeu a ter alicerce, ela aprendeu a ter uma visão ampla e melhor sobre as coisas sociais, sobre o nosso contexto social. Então, como eu posso dizer que a música não é bom para o ser humano? Como eu posso dizer que a música é qualquer coisa dentro de uma sala de aula, entendeu? Não. A música é uma transformação social. Eu posso afirmar, apesar de que o tema é música como transformação social, eu vou botar um E aqui. A música é uma transformação social, entendeu, Rose? Então, assim, como é, Rose, a música nas escolas regulares? O que é que você tem a dizer sobre, né, sobre essa lei que torna o ensino da música obrigatória na rede pública, que hoje completa 12 anos, né? E a gente sabe que ela não é implementada, mas o que se vê na prática é que ela não saiu do papel. Então, você, como professora de rede, né, privada, também teve a oportunidade de ser uma professora de rede pública. O que é que você tem a dizer, essa experiência, o seu olhar sobre a música nas escolas regulares? Aline, só voltando só um pouquinho do que você falou, porque não Sim. precisa mais ficar dizendo aqui porque você falou tão bem e você colocou tão bem a música, né? E eu acho que até você explicar, você parar para explicar por que estudar música, chega a ser Uhum, uma coisa assim, a música que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso convívio, né? Como diz, você não passa por aqui sem ouvir música, né? A é. música tá aí. Então, assim, e você explicou muito bem, você colocou, eu não preciso mais falar, né, sobre os benefícios que a música traz, sobre por que Uhum, a gente estuda música. Então, e também outra coisa que eu até me perdi no que você falou, mas eu vou voltar para o que você me perguntou. Sobre, assim, ó, a lei, né? Eu acredito, Aline, que ela não, na sua totalidade, sim, ela funciona, ela foi bom, a lei foi importante ter a lei. Então, eu uhum, acredito que ela funcione. Nas escolas que eu estudo, eu estou estudando, como eu lhe disse, hoje eu trabalho com uma educação infantil, que uhum, é primordial. É primordial você ter ali, porque ali é a base, né? A uhum, gente tem ali a base das crianças. Imagina você chegar para berçário, eu dou aula para o berçário, né? Que existem várias colocações do que ajudar ali o bebê, que a criança, ela também, a gente aprende, ninguém aprende a falar, a gente também aprende a balbuciar, vai aprendendo a uhum. cantar, ninguém fala logo, né? A gente vai Sim, cantando, e a criança ela vai dando, né? A expressividade também do corpo. E tudo sim. isso, né? Tudo isso a gente vai trabalhando. Eu ensino até a linha hoje, até 6 anos de idade. Uhum. E como faz diferença, né? Para que você crie ali a expressividade, a sensibilidade, tudo isso que você falou, tudo colocado ali.
né, do inicial, os benefícios que a música traz. Sobre o Sim. ensino fundamental 2, hoje eu posso dizer a você, eu não tenho muito contato, mas eu já passei. E como é também importante, é outra abordagem do Uhum. ensino, né, da educação musical, e outra abordagem também no ensino médio. Eu sinto falta no ensino médio porque eu não vejo professores de música no ensino médio. Por favor, se tiver alguém aí, também me corrija se está tendo aula de música no ensino médio, porque eu fui, como eu lhe disse, eu fui no Teixeira de Freitas, a escola, né, a Escola Estadual Teixeira de Freitas, e eu sentia necessidade dos alunos em aula de artes, em aula de música, eles pediam, sabe, gente? Eu acho que eles pediam e eu ficava assim, meu Deus, né? Cadê a arte aqui na escola? Cadê para esses jovens a de expressividade, do teatro, né? Tudo isso ajuda a gente nas nossas escolhas, porque outra coisa também, não quer dizer que você vai fazer música e você vai virar um músico. Isso Sim. não quer dizer, né? Eu vou ficar muito feliz se eu tiver um aluno, né, daqui a não sei quanto tempo, não sei, e virar para mim e falar assim, olha, pra Rose, né, pra Rose, eu, sei lá, virei música, eu vou ficar muito feliz. Então a gente pode dizer assim, poxa, o trabalho também deu certo. E não quer dizer que também, que se ele não fizer música, que não deu certo. Deu certo também. Né? Deixa eu ver só aqui o que Lai falou. Nunca tive aula de música no ensino médio. Fui estudante de escola pública desde sempre. Então, ela tá falando a mesma coisa que eu, amiga, porque nós estamos na mesma escola e nós não tivemos aula de música. Então, que eu posso. Exato. A gente tá afirmando, eu tô afirmando uma coisa que já faz um tempo. E hoje você também não vê. Né? Na Então, verdade, Rose, a maioria das escolas que oferecem algumas atividades na área contam com a iniciativa isolada de professores, né, ou coordenadores, porque não há políticas públicas nacionais que garantam a implementação da lei, né? Então, ela tem que ser algo isolado e isso é lamentável, né? A gente sabe que a música é um mundo e os alunos devem conhecer esse mundo. Eu acho que todos os alunos devem ter a oportunidade de conhecer esse mundo, né? O próprio filósofo falou, Friedrich Nietzsche, sem música a vida não seria um erro. E eu seria um concordo erro. plenamente com ele, porque a gente vê os benefícios que a música pode causar, né? Em um indivíduo, a gente vê os benefícios, a forma de olhar o mundo, né? Como eu falei, não que ele aprenda um instrumento e seja um musicista, a gente torce, né? Para que um dia ele realmente goste da música e queira ser um musicista e venha fazer venha ter uma carreira de sucesso. Mas a gente pensa muito mais a música como uma mudança de pensar, né? A mudança de ver o contexto ao seu redor, ver as questões sociais de outra forma, trazer essa questão crítica mesmo, né? Essa possibilidade de visão crítica sobre tudo que acontece em nossa sociedade. Não é verdade, Rose? É, Aline, você até lembrou. Eu ia tirar até aqui, ó. Eu tô lendo aqui esse livro, Ouvido Pensante. Não sei se alguém já leu. Mas, assim, eu tô gostando muito. Fala da paisagem sonora, como ele aborda, porque ele é um professor na sala de aula. Né? Assim, ele Uhum. vai para a sala de aula, ele é compositor, se não me engano, é um compositor canadense. É que eu tô no início do livro. E tem frases aqui, Aline, que eu ficava chocada. Eu ficava chocada com isso. E eu ia separar agora aqui pra gente até falar na live, mas o dia foi corrida e não deu para fazer isso. Mas quando eu terminar o livro, quem sabe a gente não pode conversar sobre esse livro, que é muito interessante. Sim. Que eu tô gostando muito, que traz sempre novos olhares para o ensino de música e para a música, né? Assim, eu, como eu disse, assim, acho que sobre políticas públicas que você falou, outra coisa que eu lembrei agora que eu também queria falar, que é muito importante. É muito importante ter políticas públicas. E são essas políticas públicas também que acontecem no nosso país, também no mundo, que acontece também com os projetos sociais. Né, que existem vários, existem muitos projetos sociais, alguns que estão sendo sucateados, não sei como falar, mas assim, que não estão tendo de fato, né, não chega de fato para que a pessoa possa ter excelência, que o projeto possa ter excelência que ele merece ter, né? Exato. Então, a única, eu fico até assim, porque o que eu tenho de referência é o Nujubá, que é um projeto fantástico, que chegou aqui também na Bahia para fazer toda a diferença, chegou em Salvador, tem um trabalho fantástico, né? A gente sabe, nenhum projeto é perfeito, mas tem fantástico, fantástico, porque uma coisa que eu queria falar também é que não é simplesmente você falar assim, ah, a gente vai aqui abrir vagas de música, que já é importante, mas é de você dar condições para quem está fazendo música, porque a Sim. gente sabe como é difícil. Então, quando você vê, eu vou falar desse porque eu tenho a minha vivência foi no Neujubá.
mas você vê que você recebe transporte para poder ir para o ensaio. Você tem lanche. Você recebe um instrumento para poder estudar em casa, para poder levar o seu instrumento para poder estudar. Você recebe uma bolsa para você se manter, sabe? Então, assim, isso se a gente for parar para pensar, é uma coisa que eu não sei se existia, gente. Assim, eu sempre falo assim, me corrija se eu estiver errado. Porque eu peguei isso e eu fiquei, assim, você recebe uma bolsa que você também não precisa nesse momento, né, que você está se construindo como cidadão, para você poder estudar, né? E Uhum. depois você vai passar os seus ensinamentos para outra e assim vai continuando a ação, né? Então, essas condições que numa política pública e no projeto dá, que é essencial, né? Uhum. Que isso que mostra mesmo esse caminho. É a melhor professora de música. Amo seu trabalho, Rose. Muito Rose, obrigada. na verdade, a gente pode entender que o projeto Neugibá trouxe um nível padrão, né, de projetos sociais, né? Sobretudo porque ele dá toda a ferramenta, dá todo o amparato para que o aluno, de fato, se dedique totalmente ao instrumento e se dedique totalmente à vida musical, né? E a gente vê que... Rose, está me ouvindo? Eu tô te ouvindo. A gente vê que o projeto ele é totalmente à base de uma estrutura bem sólida, né? Ele tem o apoio do governo, mas ele tem muito mais também as suas razões para sobreviver, né? O projeto Neogibala tem suas razões para sobreviver. Uma delas é a transformação, né? De fato, ela existe. É o constante e contínuo aprendizado, né? Porque você sabe que existe uma disciplina ferrenha, né? Com o aprendizado, com o relacionamento que o aluno tem com a música, né? Com o instrumento. E assim, eu digo a você, aqui na Bahia, o projeto que eu posso ver como referência e como padrão é o Neugibá, né? É o Neugibá, porque a gente não, é como você falou, é muito sucateado os projetos, eles não dão continuidade, né? Antes do Neugibá, eu nunca vi projeto de tantos anos, sabe? Sobretudo em questões musicais. Então, quando a gente pensa em projeto que envolve a música, a gente só pensa em Neugibá, porque felizmente, o Neugibá tem a sua estrutura padrão e não é sucateada, porque ela tem como é que eu falo? Um grande líder, né, que é o Ricardo Castro, que mantém até hoje esse nível de padrão de excelência. Então, assim, parabéns para o Neugibá. Eu só tenho a agradecer, porque o Neugibá entrou em nossas vidas, não vou dizer em minha vida, mas em nossas vidas, porque fazemos Sim, parte, somos foi do tudo. Neugibá também. E assim, a gente pode hoje entender que existe, sim, quando a gente quer, quando a gente tem um sonho, que eu acredito que Ricardo Castro é um dos maiores sonhadores que existem, as coisas dão certo, sabe? Quando existe um sonhador, as coisas dão certo, as coisas deixam de ser sucateadas. E eu acho que o Neugibá deve ser referência para outras e outras, né? Outros e outros projetos sociais que saiam dessa questão de sucateamento, né? De fazer uma coisa só oba-oba, coisa de 1 ano ou 6 meses e de repente sumir. Não, a gente tem que ter constância. A gente tem que aprender a ver resultados a longo prazo, né? Coisa que a gente, como baiano, brasileiro, infelizmente a gente não tem esse hábito. A gente quer ver as coisas tudo na hora, né? E não, a gente deve mudar esse modo de pensar. Os nossos sonhos têm que ser a longo prazo. A gente tem que ter essa constância no aprendizado, essa disciplina. E o Neugibá só fez acrescentar, só trouxe coisas muito boas, Não, entendeu? e assim, são várias questões do que você falou. É que, assim, eu tento. Então, se eu esquecer, às vezes eu esqueço, porque são informações, né? Primeiro, Aline, eu acho que é o seguinte. Não deveria, é uma pena que alguns projetos aqui de Salvador sejam sucateados, porque é muito importante. É uma pena, né? É uma pena isso, mas tudo funciona por gestão. Eu acredito que a gestão, então assim, a Unijubá, ele é um projeto que conquistou o seu espaço, né? Ele Sim. conquistou, ele veio aí com a gestão também muito forte, né? Ricardo Cnário, homem muito visionário. Você tá me ouvindo? Que eu tô travada aqui. Eu tô ouvindo, mas só que tá travando. Tá É, gerando a bolinha. Se ficar muito, eu desligo e volto e te chamo de novo. deixa eu ver. Rose, Eu vou sair, vou ter que entrar. viu? Saia que eu te chamo de novo. Viu? Chamar a Rose de novo, que caiu.
para a gente retornar a nossa conversa falando sobre o projeto Neugibá, que eu acredito ser um projeto padrão aqui na Bahia, sem sucateamento, porque tem, acima de tudo, o comprometimento com as pessoas e o alicerce da educação, o alicerce, né, de toda uma estrutura que tem que ser 100% verdade, tem que ser 100% transformação e 100% constância. A disciplina, a palavra que eu quero falar. Tá ouvindo, Rose? Tô te ouvindo. Eu vim desde quando Pronto, você agora pode falar. Pronto, então é isso, né, Aline? A gente tá falando de gestão, né? Que o Neusbah, ele conquistou o seu espaço. Como eu Uhum, disse, tem uma gestão aí também, né? Ricardo é um cara muito visionário também. Então, várias coisas influenciaram, né? Coisas também que a gente não tem domínio, do qual domínio, sim. mas que a gente vê, né? Se falar das fanfarras também, eu acompanhei um pouco das lutas para que não terminasse com as fanfarras, como é importante ter as fanfarras, e que os outros projetos também continuem, né? Uhum. Continuem também. E deixa eu ver mais o que você falou, para eu fico me perdendo. Ai, A constância na questão do ensino, né? Que isso traz disciplina, traz concentração, ah, né? sim, Traz não, mudanças de hábitos nas pessoas. eu vou, pronto, eu vou falar do Nujubá para a gente finalizar essa parte aí do Nujubá, como eu disse no início, né? Foram 9 anos. E como você falou, o Nujubá não influencia só a pessoa, mas a família toda, né? Tudo que Uhum, essa informação, a família toda, né? Então, assim, você fala, eu não sou do Nujubá, mas não, mas você foi da família, você é da família, então, assim, te influencia. Né, uhum. de chegar, de ir para os concertos, né, da família, dos amigos estarem indo para o concerto. Que maravilha, gente, que maravilha é quando eu vi assim, vai ter concerto, que tinha, quando fez uma turnê, né, quando saiu daqui para tocar nas salas de concertos que eu nunca imaginaria ter tocado ali, de ter pisado, porque a questão é de você ter saído, de você sair. Né? Isso é importante, você conhecer outros lugares. Mas talvez, ou eu possa conhecer outros lugares, mas não dessa forma, como a música. E eu fui Uhum. privilegiada. Não só eu, como né, várias pessoas. Porque a gente foi, mas a gente foi para tocar. A gente subiu em palcos respeitadíssimos, com Uhum. músicos que hoje eu tenho eu paro para analisar e eu falo, meu Deus do céu, Deus do céu é muito bom. Né? O Senhor é muito bom sempre. Então, Rose, ali vai contagiando. Rose, Você tá tá me ouvindo? travando. Tá travando? Rose, Oi, eu não, eu tô te Rose, tá ouvindo. ouvindo? Pronto, agora tô ouvindo. Pode falar. Pronto. Então é isso, Aline, né? Eu acho que sobre o Nojibá, como eu falei desde o início, assim, eu sou muito grata. Deixa eu só tirar aqui. Eu sou muito grata por tudo, né? E é um projeto de fato com muita excelência, né? Que veio conquistando seu espaço e veio mostrando e trazendo coisas que a gente não estava acostumado, né? E toda essa questão desse auxílio que o estudante precisa para a sua formação ali no seu desenvolvimento. Né? É isso. Olha, Rose, eu vou dizer a você, você falou uma coisa muito importante aí, né, nesse sentido. Você também faz parte da família de Neugibá. De fato, Neugibá, quando apareceu nas nossas vidas, minha e de minha filha, me fez uma mudança de mente mesmo, sabe? Hoje eu consigo ouvir um Schubert, hoje eu consigo ouvir um Tchaikovsky, sabe? Hoje eu consigo entender um pouco sobre Beethoven, né? Eu não fico presa somente ao que as pessoas entendem sobre Beethoven. Beethoven, ele tem sinfonias absurdas, sabe? E assim, Tchaikovsky, Beethoven, Chopin, entendeu? Coisas que, assim, se eu perguntar a qualquer outra pessoa, nem sabe do que se trata. Então, assim, é uma mudança, velho. É uma mudança, sabe? Você gostar de ouvir uma sinfonia, você entender, né? O que naquela orquestra, qual é o instrumento que está tocando ali? É o solo? Enfim, eu como leiga, eu digo a você, aprendi muita coisa, sabe? E assim, quem me possibilitou isso foi o meu Gibá, porque eu não conseguiria nunca entender tudo isso se eu não estivesse fazendo parte. Eu acho que dentro de uma escola pública não conseguiria. A escola pública eu nunca ouvi no meu ensino médio falarem sobre Beethoven, sobre Tchaikovsky, sabe? Sobre Schubert, nunca ouvi. Então, assim, quem me possibilitou tudo isso foi essa vivência que minha filha tem com o meu Gibá. Então, Rosane,
Vamos lá. Projetos sociais, ONGs, PIBID, universidades, escolas especializadas, aula particulares. Fala um pouco desses projetos sociais relacionados a tudo isso aí que eu falei, né? As instituições que fizeram parte da sua vida, que você passou e você teve aí, tirou uma impressão de cada coisinha, tirou, né, essa vivência que realmente te faz ter um olhar diferenciado sobre todas outras atividades que você for fazer. E também eu não posso deixar de falar sobre o músico autônomo, né? Porque aí vem essa questão à tona sobre o músico autônomo. Porque, de fato, quando você está na orquestra, de fato, quando você começa uma relação, né, de música, você futuramente será um músico autônomo, você vai ter autonomia de fazer qualquer arranjo, você vai ter autonomia de entrar em qualquer, em alguma banda ou fazer qualquer outra coisa, você já está à frente, porque eu acredito que só o fato de você ler uma partitura, você já está à frente de muita gente, né? Coisa que você não. Eu conheço músicos mesmo que não sabem ler uma partitura. Então, Rosinha, me fala sobre tudo isso aí. Qual é o seu olhar sobre tudo isso? Olha, Aline, só um parênteses que você falou. Aqui nessa parede que eu fiz são partituras. Não sei se vocês dão pra ver. E aqui, quando eu fico deitada hoje aqui, eu fico vendo, meu Deus, um pouquinho da minha história. Porque aqui tem um pouquinho Uhum, de cada coisa que eu vivi, de momentos da minha vida, tá tudo aqui nas paredes. Então, que assim, lindo. partes que eu não tocava mais, porque faz parte de orquestra, eu colei tudo aqui, tô colando tudo. Mas, enfim. Uhum. Ó, Aline, sobre você também tocou, eu vou falar do final, sobre o músico autônomo, né, que você falou. E essa vivência também de ler partitura, eu quero também deixar uma coisa clara aqui. São vivências diferentes, que nenhuma é mais importante do que a outra. Né? Acho que cada um tem a sua vivência. Acho que o músico, como a gente chama, o músico de rua, ou o músico de orquestra, né? Ou de show, de tal, todos são importantes. Eu acho que o buscar o conhecimento, que é o mais importante. Então, se você está disposto a buscar o conhecimento, a não parar aqui só, porque é muito amplo, né? A gente, quando fala de música, você nunca para de estudar. Você nunca vai parar de estudar em nenhuma função, e música mais ainda. Quem toca instrumento sabe que não pode parar de tocar. E você nunca para, você sempre está buscando o conhecimento. Né? Então, assim, Sim. uma coisa que eu posso dizer, conhecimento nunca é demais, né? Sobre essa vivência, assim, mais de ser músico, eu vivo mais com o Gabriel Lobão, que é o meu namorado, então ele tem mais disciplina, assim, ele Eu toca, né? vou Ele fazer toca um com ele, viu, Rose? guitarra, Eu acho ele um instrumentista sem igual. mas de instrumentista, né? Eu poderia dar o exemplo dele hoje aqui, né? Dessa forma. E também de Anaceli, né? A Anaceli hoje também é mais um instrumentista. Ela é educadora, mas ela também é muito instrumentista. Ela faz muitos eventos, ela toca, né? Ela, tudo isso que envolve ela aí. Então, assim, enfim, era isso que eu queria deixar claro, que não é menos importante um do que o outro. Então, o importante é você buscar o conhecimento. Como a Aline falou, como a vivência dela hoje ouviu uma música clássica, né? Uma música erudita. Hoje você entender que está fazendo solo em uma orquestra. Você entender que vai aquele instrumento, aquele timbre, né? Você vê como muda a nossa concepção, o nosso Muda. ouvido, né? A forma de enxergar as coisas. E isso foi muito bom, porque assim, Salvador, eu acho que quando eu falo da música ser democrática, é nesse sentido. A música ela tem que ser democrática, ela não pode, não se pode ter, até nesse livro que eu mostrei, ninguém escolhe só um gosto musical. Ele tá falando, não é como Uhum. religião, não é como, sei lá, o político ou o sistema político. Você não escolhe só uma música, você não precisa só escolher um gênero musical, sabe? É Uhum. só esse gênero musical. A música é muito mais do que isso. Ela é ampla, né? E você falou mais o que, Aline? Eu falei Sobre... realmente sobre o músico autônomo, né? Sobre as ONGs, a PIBID, né? Escolas especializadas, que no nosso caso a gente conhece muito bem, que é o IEM, né? Quem quer começar uma iniciação musical, que tem um filho, que quer realmente começar esse trabalho. Tem a Hora da Criança, que é um órgão mais privado, né? É o órgão público, e tem o IEM, que é o privado, que por consequência uma ótima escola com referência, sabe? E assim, o desenvolvimento de uma criança nessa instituição, assim, num período de 6 a 1 ano, é muito grande, é avassalador. É, eu,
Eu também, desculpe, eu só vou falar uma coisa também, porque também hoje, como eu trabalho também, o IEM, eu sou muito grata à minha escola do coração, né? Que, como eu disse, de Vinimes, né? Também tem a pedagogia Vinimes, que eu uso também nas minhas aulas, que eu gosto muito. Uhum. E também hoje, por eu estar trabalhando também, né? Tem um Canela Fina. Então, quem não conhece também Canela Fina, é uma escola de musicalização também, né? Que também cria outro pensamento também de educação, mas que vai muito numa educação muito séria, né? Como um Sim. desenvolvimento muito sério da educação musical. Uhum. Agora, era outra coisa, né, que eu ia falar que eu me perdi. Aulas particulares, né? Sim, aulas particulares também. Até apareceu na antiga live também que eu dei aula nas igrejas. Eu lembro que no início você falou assim, que acho que a música, né? A música gospel, acho que você falou da música gospel, que aparecia Uhum. nas igrejas. Exatamente. Eu lembro de quando estudante, né, na universidade, e teve uma pesquisa de perguntando onde é que você começou a fazer música. E muitos Uhum. dos meus colegas começaram na igreja. Né, você vê também outro papel importante aí também das igrejas. Muitos dos meus colegas começaram nas igrejas. Então, se você for fazer também hoje uma pesquisa, muitos cantores, muitos musicistas, muita gente que vai fazer música, eles saem das igrejas. E eu trabalhei na Sim. igreja, eu pude dar aula particular também nas igrejas. Na igreja, assim, foi muito importante também por esse desenvolvimento, de ver Uhum. também como eles levam a música a sério, como a música também nas igrejas é levada a sério. Eu É, digo na mais nas. verdade, uma cultura que se estendeu, né? Hoje você pode ver na América Latina algo que começou, né? Como eu falei, nos Estados Unidos, na Europa, e hoje na América Latina a gente pode ver esse aprendizado da maioria dos músicos, né? Dos musicistas em instituições religiosas, que também tem sua referência, tem a sua potencialidade, né? Como transformação social. Não vamos falar mal de igreja, porque a igreja, de alguma forma, ela é muito importante na sociedade. Ela tem realmente o poder de mudança social do indivíduo, claro, quando o indivíduo quer, entendeu? Então, assim, é muito bom a gente ouvir de você, né? Essa vivência, tudo que você conquistou até agora, tudo que você conseguiu entender, né? Essa parte musical, Rosane. Eu fico agradecida por você aceitar o convite. O seu dia hoje eu sei que não foi muito bom, mas graças a Deus você está aí disponível. Então vamos lá, Rose. Sobre impactos, resultados na sociedade e desafios. O que é que você tem para me dizer sobre esses impactos na sociedade em relação à música, os resultados na sociedade e desafios? Aline, sobre os impactos, a gente falou muitas coisas, né? A gente Uhum, vê. A gente falou dos impactos, eu acho que desde o início da nossa conversa, quando a gente fala do instrumento, como música como instrumento de transformação social, você já vê impactos, porque você vê impactos na família, né? Quando você investe em educação, né? Quando a gente fala em educação em geral, né? A gente uhum, viu nas famílias, no cidadão, nas suas escolhas, na sua forma de agir, na sua forma de pensar, né? De se portar com o outro, de cuidar do nosso meio ambiente também, porque, querendo ou não, tudo isso influencia na sua forma de pensar e de olhar, uhum. né? Isso eu diria que seria o quê? Os impactos, né? E qual foi o outro que a gente estava falando? Você falou impacto, falando. Impactos e resultados na sociedade e desafios. Então, esses são os resultados também, né? Os resultados vêm. Eu acho que os impactos também eu poderia colocar esperança. Esperança da gente ver muitas coisas também. Uhum, E os resultados a gente vê aí também quando a pessoa ela se desenvolve. Quando você vê que. Eu também vou botar um exemplo meu também, né? De chegar a querer a me formar hoje, sou muito agradecida, a poder estar inserida uhum. no meio do meu trabalho. Eu estou trabalhando, eu me for trabalhando na área de música. Que Claro que bom. ainda eu quero muitas coisas, né? Tá muito ainda abaixo do que aonde eu quero chegar. Mas Uhum, são onde, e eu acho que isso vai te dando os degraus para você chegar, né, onde você quer. uhum. Tem vários Ô, outros Rose, resultados. Diga. sobre a questão do desafio, eu quero lançar aqui uma pergunta a você, né? Quem pode ministrar? Professor com formação específica na área ou um profissional habilitado na área musical? Isso aí ficou muito vasto, né? Que a gente vai analisar a lei, a gente vê que isso ficou muito vasto. A lei ele não especifica quem de fato pode ensinar, né? Pode ministrar um professor com formação específica ou um professor habilitado na área musical. Na sua opinião, o que é que você Aline, tem?
Olha, eu vou lhe ser bem sincera sobre esse assunto. É um assunto também que me deixa muito assim. Eu não sei, me deixa. Não vou dizer apreensiva, não. Mas me deixa um pouco incomodada também, porque eu não sei, ainda na minha cabeça não fez um link. Por exemplo, Uhum, é importante fazer licenciatura em música? Claro que é importante. Quem está na uhum. universidade sabe também como é importante. Mas não quer dizer que uma pessoa, como a gente vê, que não fez licenciatura em música, é um ótimo professor de música, Sim. tá? Às vezes, eu não vou dizer de outras áreas, né? Ele pode ser só instrumentista, mas ele é um bom professor. Uhum. Tem isso, sabe? Eu acredito que aí também vem o conhecimento, de você buscar o conhecimento. Porque Sim. o curso de licenciatura, ele não tá lá, só para quem. Não, ele tá lá porque ele tem uma importância. Então, quando Uhum. você faz licenciatura em música, ele tem uma importância para você também saber lidar com alunos, saber como se posicionar, né? Como desenvolver, né, ali o seu lecionando. Mas o instrumentista também consegue ser um bom professor de música. Então, assim, eu Uhum. fico muito assim, Aline, porque eu não sei lhe dizer, né? Eu sei que formação é importante, mas eu também não digo que, então quem não tem licenciatura em música, para mim também, não, porque pode ser um bom professor e pode estar mais. Então, assim, eu peço até meus colegas, né, que depois assistam, que tem, que eu preciso também, eu preciso ainda analisar muito a situação e ver. Mas, claro, eu, como fiz licenciatura em música, né, sou formada em licenciatura em música, sei da importância que é o curso, né, e também quero aqui parabenizar também, eu sei que falta muito, mas a escola de música tem um curso, assim, muito bom. Eu tive professores excelentes, né? Professores que de verdade acreditam numa educação musical séria, também comprometida. Quando eu falo de PIBID, Programa Institucional de Boa Docência. O Uhum. PIBID também, eu aprendi muito porque eu observava os professores na sala de aula e eu pude ter uma bolsa também, né? Deu essa expansão aí de você assistir os professores, de você depois até você estar mais preparada para assumir também ali Uhum. a aula. Então eu também aprendi muito. Eu acredito que é muito vago ainda, mas o que eu não gosto é que um professor da área, né, que não tem uma formação, né, Uhum. seja ela se não for de música, né, e vá dar aula, seja de outra área, como às vezes a lei é muito vaga, e vá dar aula, um professor de dança dando É aula de música, por se né? tratar de você estar dentro de uma universidade, né? Isso aí já requer um conhecimento maior, né? Realmente uma especialização, né? Agora sim, Rose, o meu olhar sobre essa questão não deixa de ser uma questão polêmica, é uma questão polêmica, até porque a própria lei ficou calada até agora, né? A lei não se posicionou quanto à questão dessa formação, da ministração de quem pode ministrar, se é um professor habilitado ou um profissional que tem uma formação específica. A minha visão, eu acho assim, ó, Rose, que qualquer tipo de ensino, disseminação de ensino para o outro, no Sim. sentido de mudança, de transformação, Rose, Travou aqui, mas Rose, vou chamar, Rose, tá ouvindo? eu tô te ouvindo, só que eu tô travada, né? Eu Quer que também eu fale? tô vendo que você está travada. Rose, Oi. Quer que eu aqui volte? para mim está travada. Deixa eu ver se volta aí. Você Tá, está me não, ouvindo? eu tô te ouvindo, pode falar. Então, a minha visão, a minha opinião sobre essa questão é a seguinte: para mim, qualquer tipo de ensino ao outro, né? Para mim, tem sua significância, sim. Tá me ouvindo, Rose? Eu tô te ouvindo. Agora tá travado. Tem sua significância, tem sua relevância, né? É assim mesmo como o projeto Neogibá fala que ensina quem aprende, aprende quem ensina. Eu acho que isso deve ser um referencial, sim. Tá ouvindo, Rose? Vou fazer o seguinte, porque como eu tô Ó, digitando, saia e eu eu te vou chamo de sair. novo. Saia que eu Eu te chamo de novo. Peraí que eu vou chamar a Rose de novo. Nosso papo tá massa. Adicionar. E aí, tá melhor? pronto. Agora eu não tô. Ah, agora pronto.
Então, Rose, a minha posição sobre essa questão, né, de quem pode ministrar, professor com formação específica na área ou um profissional habilitado na área. Eu acho que depende muito da situação. No seu caso, como você falou, que se tratava de uma escola, né, federal, onde você vai ter uma formação musical, eu acho que nada mais do que, né, do que mais normal que seja um professor realmente habilitado, né? Mas assim, se tratando de projetos sociais, né? Se tratando de transformação social, eu acho que o Neogibá ele faz um grande papel nesse sentido de, né, quando ele deixa bem explícito a questão de aprende quem ensina, né? Então esse ensino multiplicador, né, de uma pessoa que já tem um domínio bastante amplo e um conhecimento bastante amplo sobre o que é um instrumento, né? Que, claro, a gente pode ter uma convicção disso, porque são crianças, são adolescentes, crianças que estão todos os dias dentro da sala de aula aprendendo instrumento. Então, eu acredito sim que esse profissional, eu vou dizer profissional, musicista, ele tem a capacidade plena. Tá ouvindo, Rose? Ele tem. Tá ouvindo, Rose? Tô ouvindo. Ele tem a capacidade Eu tô te plena de ouvindo. ensinar. Tá ouvindo? Tá Não, ouvindo? tô ouvindo. Ele tem a capacidade Tô, você plena não tá me de ensinar. Tô ouvindo. Tá normal. Ele tem a capacidade plena de ensinar. Então, eu não posso distanciar essa pessoa como um canal de aprendizado e de ensino mútuo, entendeu? Ele tem sim sua relevância, ele faz o seu papel, apesar de, né, não posso dizer juridicamente falando, porque a lei ela fica omissa quanto a isso, mas eu acredito sim que ele é um profissional habilitado 100% para ensinar qualquer aluno porque ele já tem o domínio sobre o que ele vai ensinar. Ele já sabe, ele já é orientado a isso, entendeu? Então, ele sim também se encaixa, se enquadra na condição de um profissional habilitado na área de música. Eu acho que as autoridades, né, devem se ater a isso e deixar claro que tanto quem que tem uma formação específica, como quem é habilitado, tem sim, se for no sentido de, né, uma melhor adequação do aluno na interação social, uma mudança, uma transformação social, eu acho que os dois se encaixam, entendeu? Apesar de que eu não sou uma profissional da área, mas eu tenho a minha visão ampla sobre a questão, entendeu? Então, essa é a minha Não. opinião. E você encaixou super bem, né? E deixar claro também o que você falou. Claro, um professor licenciado, ele está habilitado. Então, assim, ele está na formação dele ali justamente para isso, né? Para lecionar, para dar aula de música. Então, assim, isso não se nem pode se contestar, né? Ali já é certo. Mas o que eu também quis colocar, que também não posso dizer que o instrumentista, que também não fez licenciatura em música, também não pode ser um bom professor, como que quem fez licenciatura também não pode ser um bom professor. Tanta gente que fez licenciatura e não é bom professor. Então, assim, são Exato. coisas relativas, mas que a gente sabe, né? Que a formação de licenciatura é direcionado para isso, para lecionar, né? Então, a formação dele é diretamente para isso, viu? E, enfim, Aline, eu quero dizer assim, você vai me fazer mais alguma pergunta? Na verdade, a gente já está no final, né? E eu quero falar um pouco sobre resultados na sociedade e impactos, né? Vou falar aqui Sim. alguns resultados na sociedade, e aí você complementa, já que você, né, tem essa autonomia, você que trabalha na área, o que eu não falar, né? Você já complementa como algo novo que a gente não saiba. O resultado na sociedade, a música, ela tem melhora na concentração do aprendizado, incentiva o desenvolvimento da capacidade criativa, ampliação da capacidade linguística, mais autonomia e criatividade, cérebro turbinado, aumento da percepção corporal e rítmica e sociabilidade. Isso aqui é um dos componentes de resultados na sociedade, resultados no indivíduo. Eu acredito que você, como professora, deve ter muito mais coisas a se falar. Só rosta 25 segundos, Rosane. Eu acho que a É, gente vai ter que voltar. Fale aí, a gente vai finalizar e volta. é também porque eu acho que meu celular aqui vai descarregar, mas eu quero dizer o seguinte, Aline. Eu quero agradecer por essa live. Viu, gente? Muito Sim. obrigada, Aline. Obrigada pelo espaço aqui. Obrigada a todos que participaram da live. Eu fiquei muito feliz em estar aqui, sabe, gente? Às vezes eu me perdia e voltava. Aline, obrigada. Eu gostei muito do seu